Por causa do mundo em que vivemos, irmãos, não é nada fácil continuar achegados a Jeová. A atitude arrogante, desleal e maldosa das pessoas à nossa volta está cada vez pior. Muitos até mesmo dizem que Deus não existe. E muitas vezes é triste ouvir isso, não é mesmo? E muitas vezes parece que aqueles que não se importam com Deus têm uma vida boa. E quando vemos isso acontecer, nossa fé, ela pode sim ser testada. É claro que não vamos negar a ponto, não vamos chegar a ponto de negar a existência de Jeová, mas podemos começar a duvidar se Deus realmente vai nos ajudar. Você já sentiu assim alguma vez? O escritor do Salmo 73 passou por essa situação. As pessoas ali ao redor dele simplesmente ignoravam as leis de Deus e mesmo assim eles se davam bem na vida. Por causa disso, o salmista começou a questionar se valia mesmo a pena continuar servindo a Jeová. Mas o que ajudou então o salmista ali a mudar de opinião? Ele meditou no que aconteceria com aqueles que esquecem de Jeová. E em nosso caso, como podemos nos proteger então de pensamentos como esses? Uma das formas, irmãos, é por observarmos as diferenças entre os maus e os justos, e assim meditarmos nos benefícios de vivermos como justos. O capítulo de Provérbios 28 nos ajuda nesse sentido. Então aqui nós vamos ver pelo menos 3 diferenças em que podemos, e nessas 3 diferenças nós vamos aprender que lições podemos tirar proveito e aprender com essas 3 diferenças, não é mesmo? Então a primeira delas se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, o qual eu convido a todos a acompanhar comigo a leitura do versículo 1, Provérbios 28, 1, que nos diz: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são tão confiantes como um leão. Perceberam, então, o que esse versículo nos ensina? Nos ensina que os maus, eles vivem com medo, eles fogem, não tanto de inimigos, mas do peso de suas próprias ações. Por isso, e assim mesmo, além disso, por ele ter um estilo de vida contrário às normas de Jeová. Por outro lado, os justos agem com coragem, assim como um leão que sabe que não tem nenhuma ameaça contra ele. O justo também aguenta provações sem desespero, pois sabe que Jeová o sustenta. E para nos ajudar a entender melhor nesse ponto, irmão, observe a imagem que está aí na apostila. Vamos observar essa imagem? Nessa imagem aí, nós vemos um irmão olhando para cima, orando a Jeová. Mas note que ele está preso ali em uma cela, né? Numa condição bem precária, não é mesmo? Então, note também então seu semblante, né? Bem sereno, calmo ali, né? Então, a confiança dele em Jeová é muito maior. Mas então, por que ele demonstra essa confiança? Essa coragem? Porque ele sabe que Jeová vai cuidar dele mesmo nessa situação tão difícil.
Ele sabe que está preso não porque ele cometeu um crime, mas por obedecer a Deus em vez de a homens. Então, sua consciência está limpa perante Jeová. Assim como esse irmão, nós também queremos desenvolver e fortalecer cada vez mais nossa fé e confiança em Jeová. Assim, vivendo à altura de seus elevados padrões de moral e justiça. Assim, nenhuma situação difícil vai nos causar medo ou fazer com que nós tropeçamos. Vamos então ver a segunda diferença? Convido a todos a continuar abrindo sua Bíblia aí no Provérbios, capítulo 28, agora o versículo é o 5. Que nos diz: os maus não podem entender a justiça, mas os que buscam a Jeová podem entender tudo. Perceberam? O que esse versículo nos ensina então? Os maus, eles permitem que o seu coração não enxergue o erro. Na verdade, os maus, eles não conseguem agir com sabedoria, mesmo afirmando adorar a Deus. Então, por que então? Porque eles colocam os pensamentos de homens acima dos de Deus. Que dizer dos justos, então? Os justos conseguem tomar decisões melhores, conseguem agir com sabedoria. Por quê? Porque eles seguem os princípios divinos e levam em conta os pensamentos de Deus, não os de homens. Assim como diz Isaías 55, versos 9, eles reconhecem que os caminhos de Jeová são mais altos do que os caminhos, os caminhos de Jeová são mais altos do que os caminhos dos homens. Por isso, é importante sempre treinarmos nossa consciência baseada nos princípios da palavra de Deus. De que forma? Por orarmos a Jeová e meditarmos nos princípios da sua própria palavra. Dessa forma, nós receberemos a ajuda do seu Espírito Santo para agirmos com sabedoria. Vamos ver então a terceira? Abra, por favor, sua Bíblia agora em Provérbios, capítulos 28, versículo é o 6. Que nos diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico que segue os caminhos corruptos. Perceberam aí então? Aqui aprendemos que para Jeová o mais importante é nossa integridade a Ele. Independente da nossa condição financeira ou até mesmo posição social. O mundo, nós sabemos, ele valoriza riquezas, ele valoriza a aparência, mas Jeová, ele valoriza o coração leal de cada um. Assim, o cristão fiel, ele prefere viver honestamente com pouco, do que comprometer sua amizade com Jeová por causa de ganho desonestos. O que essas três lições nos ensinou, então, irmãos? Nos ensina que os maus, apesar de parecerem se dar bem na vida, eles não têm o favor de Jeová. E muito em breve serão eliminados. Que dizer dos justos? Os justos, os que fazem a vontade de Deus, de Jeová, eles podem ter a plena confiança na ajuda de Jeová, agora, e a viva esperança de receber suas bênçãos muito em breve. Portanto, irmãos e amigos presentes, vale muito a pena, mas muito mesmo, estarmos entre os justos, fazendo o nosso melhor em agradar ao nosso querido Deus, Jeová.
Muito obrigado, irmão João, por seu discurso. Agora passamos à parte número 2, joias espirituais, baseado em Provérbios, capítulo 28. E os irmãos poderão